Entre as minhas atribuições de professor, tarefa que eu acabei tomando outras prioridades, estava a atribuição de fazer bancas de alunos no final do semestre, bancas de conclusão de curso. E era sempre bastante conturbado fazer essas bancas, porque a gente tinha, via de regra, pouco tempo para ler os textos. E o texto tinha que estar, obviamente, bem escrito para que a gente pudesse entender do que os alunos estavam trabalhando, no que os alunos estavam trabalhando. Fazem 17 anos que eu apresentei a minha monografia de conclusão de curso da graduação. E então fazia mais ou menos 17 anos que eu não olhava para ela e nunca tinha lido ela. E depois de todo esse tempo, obviamente que vários detalhes eu já esqueci, eu já não lembro mais, e eu resolvi dar uma olhada na minha monografia que eu apresentei no meu trabalho de curso para ver hoje com um olhar completamente diferente como que eu olharia para ela. E de forma geral, eu vou dizer que realmente o trabalho teria vários problemas, porque era um trabalho de conclusão de curso do curso de Ciência da Computação e eu fazia um aprendizado de máquina quando isso nem se falava ainda, né? Isso nem era uma coisa tão falada na época, que é o aprendizado de máquina. Então eu faço aprendizado de máquina de um operador de imagens. Bom, eu sei os detalhes porque foi eu que implementei o trabalho, implementei sozinho e eu conheço os detalhes. Mas vários dos detalhes que eu já esqueci não é pelo texto que eu ia acabar descobrindo, porque o texto realmente não está muito bem explicativo. Então, sempre, na verdade, os trabalhos de computação sempre têm esses títulos bastante vultuosos, né? Aprendizado de operadores morfológicos para tratamento de imagens através de síntese de sistemas digitais. O texto aqui tem 26 páginas e, cara, eu vou falar assim, a estrutura do texto carece aqui de alguma melhoria, assim, porque ela está desenvolvida em introdução, ferramentas de apoio, desenvolvimento e experiência adquirida, e talvez não sei por que, que não seria dividido em dois capítulos aqui, né? Porque aqui está falando quase metade do texto, né? É um capítulo só. Especificação, não sei porque a especificação vem depois, e resultados ali, né? A estrutura do texto, ele parece ser bem horroroso, né? Porque eu colocaria aqui conclusão, né, no último capítulo, e aí sim teria resultados, e aí sim, né, na conclusão teria resultados e teria a conclusão. Mas tem ali aspectos técnicos da implementação, isso teria que ficar lá para cima, né, lá no, na, na especificação, que deveria estar acima, na verdade. Então, praticamente aqui não tem uma revisão bibliográfica, o que é uma falha bastante grande. E eu lembro dos comentários da banca quando eu apresentei esse trabalho, e o comentário da banca foi bastante condizente com o texto que eu estou encontrando aqui. Que o trabalho realmente era bastante inovador, tinha muita coisa interessante nele. Mas eu acho que o pessoal que participou da minha banca, eles não tiveram tempo para ler muito bem esse texto, porque se eles tivessem tempo, eles teriam sido bem mais críticos com relação a esse trabalho, principalmente com relação ao texto, porque ele está carecendo bastante de outras melhorias aqui. O resumo é completamente insuficiente, curto, desnecessariamente curto, não fala quase nada. Tem um abstract aqui que é só uma tradução do resumo, né? A introdução aqui é uma introdução interessante, mas falta cola nas coisas, elas são coisas soltas assim que não estão muito bem coladas. Tem algumas frases que eu anotei aqui como estranhas. Tem aqui coisas que o trabalho se pretende a ser, mas não mostra, né? Ferramentas de apoio, tipo, entra muito em aspectos técnicos. Então, na verdade, esse texto aqui, de forma geral, ele ele parece um monte de coisas soltas que não se colam nada com nada, assim. Mas como fui eu que implementei o texto, eu lembro dele, eu lembro como é que ele foi implementado. E é muito infeliz, na verdade, que esse texto tenha se tornado assim, porque o trabalho era bastante interessante e merecia um texto mais bem explicadinho aqui das coisas. Eu seria, se caísse essa monografia aqui para avaliar de um aluno, eu seria muito crítico muito mais crítico do que o pessoal da minha banca foi.
Eu provavelmente faria algum comentário, como esses comentários que eu estou fazendo aqui, não mudaria muito, né? A revisão bibliográfica é insuficiente, o trabalho tem pedaços soltos aqui, né? É, tem coisas estranhas que não estão muito bem explicadas. É, assim, as imagens estão tipo borradas ali, muita coisa, tipo código não está identado aqui. Então, tem coisas que são interessantes, que estão bem explicadas, mas tem coisas que simplesmente carecem de uma explicação. E agora, olhando bem esse trabalho aqui, o que me chama a atenção foi que é um trabalho muito amplo, e que daria realmente para ser feito de uma forma bem feita, assim, seria, daria muito trabalho. Então, eu acho que talvez o ideal para esse trabalho aqui seria ter reduzido o escopo dele para um escopo bem menor do que foi, para tentar fazer um trabalho mais legal. Então aqui ele está mostrando, na verdade, qual que é o resultado final do trabalho, né? Então, basicamente, ele era o aprendizado de uma operação em imagens, né? Então, ele pegava uma imagem e uma outra imagem que foi operada, que foi aplicada filtros, e aprendia qual era o filtro que estava sendo aplicado na imagem. Então aqui tem três imagens, né? Uma imagem original aqui, que é essa do Polo Industrial de Manaus aqui, e uma imagem que foi criada ruído em cima, ruído, né? Foi jogado ruídos ali. E aí eu pegava a imagem dos ruídos como se fosse a imagem original e tentava aprender através dessa primeira imagem como tirar os ruídos da imagem, né? Então, basicamente eu criava um filtro de tirar ruídos de imagens. E aí o resultado era esse final aqui, né? Que até mais ou menos funcionou, né? Funcionou mais ou menos, né? E aí tinha uma outra aqui que também foi aplicada aqui, que era a imagem com ruído também, e aqui com o filtro aprendido de tirar ruídos. Aí tinha uma outra imagem que era um filtro detector de bordas também, ele aplicava, ele aprendia, né? E aqui o uso de memória da máquina durante o aprendizado, tem um monte de coisas aqui. Bom, de forma geral, é interessante ver como, assim, 2 décadas depois a gente fica bem mais maduro e com relação a texto, né, a gente acaba aprendendo muita coisa. E tudo que, na verdade, eu falaria para o meu estudante lá de, de 17 anos atrás, eu demorei uma vida inteira para descobrir, né, que quando a gente escreve um texto, é como se a gente tivesse. E é isso que eu vou falar tá no livro Os Originais de Adam Grant, tá? O vídeo aqui no card. Basicamente, um texto é como se a gente estivesse batucando uma música que está dentro da nossa cabeça. Quase ninguém vai conseguir determinar que música que a gente está batucando, porque ela está dentro da nossa cabeça, certo? Então, é uma tarefa muito difícil escrever um texto acadêmico, porque tudo que a gente está querendo escrever está dentro da nossa cabeça e a gente tem que pôr no papel, né? E o batucar a música seria escrever no papel. Se eu pegar e batucar o hino nacional numa mesa e colocar uma sala de 300 pessoas para identificar que música que eu estou batucando, eu garanto que quase ninguém vai identificar que eu estou batucando o hino nacional. Quase ninguém. Porque é muito difícil, né, passar assim qual é a música através de um batuque em uma mesa. E é isso que é a dificuldade de escrever um texto acadêmico. Tudo está na nossa cabeça, a gente tem que pôr no papel, e o papel, as frases, o português que a gente usa, tudo isso é extremamente limitado para conseguir adentrar a cabeça das outras pessoas e colocar aquilo que está na nossa cabeça. Fazer essa transferência de conhecimento da nossa cabeça para a das outras é uma das coisas mais difíceis que tem no mundo acadêmico. E é isso que eu demorei quase uma vida inteira para descobrir. Então, o máximo de informação que a gente conseguir pôr dentro de um texto tem que ser colocado. E 26 páginas, praticamente, para o que se propõe esse texto aqui, é quase impossível. Mas o que eu falaria para o meu eu de 17 anos atrás foi que esse texto aqui, se eu tropeçasse e caísse em cima do teclado, eu geraria um texto melhor que esse. E é isso aí, beleza, pessoal? Ficamos por aí e até mais.